Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. A nossa entrevistada de hoje continua sendo a nossa Roberta Mânica, que esteve conosco no episódio anterior. Ela é jornalista, mestre e doutora em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E ela também é sócia fundadora da Empatize-me. Então, eu coloquei novamente aqui na descrição do episódio o acesso ao site, tá? E ela vai continuar conversando conosco. Vocês lembram que eu dei um spoiler? Eu falei que ela ia falar um pouquinho de desafios operacionais e outras coisas que ela julgar necessário. Então, a gente está continuando com ela aqui, ainda abordando essa beleza de projeto Visão Zero. Tudo bom, Roberta? Tudo bem, professora Helena, todos os nossos ouvintes. É um prazer continuar com vocês para aprofundar um pouco mais nessa nossa experiência tão marcante com letramento em saúde. Isso, e marcante mesmo, né? Você compartilhou comigo que você andou divulgando aí os trabalhos no evento, né? Que você foi palestrante. Fiquei muito entusiasmada. É aquilo que a gente sempre conversa, né, Roberta? Tem que ir fazendo um trabalho de disseminação. É só assim que a gente chega lá, né? Exatamente. Nós estivemos em São Paulo, num congresso agora das doenças raras, e observamos o quanto o letramento é essencial e tem produzido efeitos já muito positivos de contribuir não só com as associações de pacientes, com os cuidadores, mas com toda a equipe multidisciplinar que está envolvida no processo do cuidado. Exatamente, exatamente. Então, dando continuidade, Roberta, como que o projeto piloto de letramento em saúde do Visão Zero utilizou os referenciais teóricos para desenvolver as suas estratégias, seus materiais educativos? Bom, então, para contextualizar e lembrar os nossos ouvintes, eu gostaria de destacar aqui a ousadia, coragem, determinação do Instituto de Governança e Controle do Câncer de Porto Alegre, que é o idealizador deste projeto. Nós, no Empatisme, eu e a minha sócia Karine Rui, entramos então na execução dos projetos de letramento. Esse projeto Visão Zero é uma parceria entre a Secretaria de Educação de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, com o Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC. Então, eu gosto muito de ressaltar que a nossa contribuição aqui é uma contribuição de mediação, de construção dos materiais, da formação do projeto Visão Zero, mas que ele tem toda uma idealização do IGCC. E aí, falando das estratégias, o ano de 2024 foi um ano muito diferenciado em função da nossa tragédia climática do Rio Grande do Sul. Então, em contrapartida, eu acredito que esse foi o marco maior dentro de todos os desafios que naturalmente esses projetos pilotos encontram. Porque quando nós estamos dentro e diante de uma proposta que tem a iniciativa e o objetivo de construir uma nova cultura, principalmente dentro da educação em saúde, nós sabemos que há muitas barreiras. E nesse caso, nós havíamos recém-iniciado o nosso projeto, após a elaboração inicial das cartilhas para os professores, que foram, neste primeiro momento, foi o nosso primeiro público-alvo. Nós havíamos feito somente um encontro presencial, professora, com esses educadores das escolas, e após este primeiro encontro, nós tivemos aquele episódio que se estendeu até a metade do ano. Então, ocupou um espaço muito expressivo e nós, principalmente considerando o impacto econômico, social, que ainda as comunidades vivenciam no Rio Grande do Sul, ainda mais uma região com tamanha vulnerabilidade quanto esse local da Restinga, onde nós estávamos inseridos. Então, nesse primeiro momento, há várias etapas que antecedem a produção dos materiais. Primeiramente, todo um contexto de leitura, porque nós precisávamos atingir esse público-alvo de maneira muito respeitosa, porque nós sabemos que a comunicação, a educação, a saúde, todas elas estão entrelaçadas, mas antes de mais nada, nós estamos lidando com a especificidade
do modelo de comunicação que vai onde as pessoas estão inseridas na sua comunidade. Então, essas comunidades, elas têm vidas próprias, culturas próprias, hábitos muito específicos, e nós mergulhamos neles para conseguir realmente criar um roteiro que nos levasse a uma melhor construção de intervenção. E a nossa primeira intervenção, então, foi a construção dos materiais. E aí houve uma série de reuniões com toda a equipe, tudo que nós fizemos e ainda sentimos essa obrigação com toda a equipe da Secretaria de Saúde, de Educação, porque todos os materiais eram validados, primeiramente pela nossa equipe técnica do GCC, a nossa médica oncologista, toda a equipe da saúde e, posteriormente, a equipe da educação e da saúde. Então, foi um material que ele teve muitos atores envolvidos, e aí essa estratégia de considerar o que é válido, ela vai muito também das teorias que nós nos apoiamos dentro da própria construção desse contexto dos indivíduos, né? E pensando, professora, também que nós tínhamos ali públicos muito variados. Então, professores, estudantes, agentes comunitários, agentes de saúde, os próprios enfermeiros, técnicos. Então, a própria abordagem com cada público precisou ser muito bem construída. Eu imagino, eu imagino. Porque você está juntando pessoas com níveis de escolaridade formal diferentes, né? E aí fica complicado você trabalhar nessa maneira, né? Porque você tem que promover várias adaptações, né? Então quer dizer que nessa primeira etapa de tudo que vocês fizeram, o primeiro de tudo foram as cartilhas. É isso. Nós, na verdade, construímos essencialmente a partir de tudo que os pesquisadores da área do letramento em saúde reforçam para nós, sobre aquela comunicação bidirecional, métodos de diálogos mais participativos, e nós construímos a cartilha como um centro de trabalho, porque a cartilha, de fato, exigiu um cuidado pedagógico estrutural muito mais profundo, porque além do conteúdo, nós disponibilizamos para os professores atividades lúdicas com todo um material pronto, ou seja, basta que os professores se apropriem deste conteúdo e repliquem, ou seja, isso já está pronto. E em torno disso nós construímos folders, cartazes para todos os ambientes. Então, cartazes, folders para os pais, cartazes e folders para os alunos, cartazes e folders para os professores, cartazes e folders para as UBSs. Então, para cada ambiente onde essas pessoas estão alocadas, nós construímos um tipo de material específico. E aí, cada um deles foi pensado, professor, estrategicamente, com muito zelo, com muito cuidado na aplicabilidade desta linguagem para melhorar o nível de letramento deste público. Ou seja, nós sabíamos como falar, sabíamos depois, claro, deste mergulho profundo no contexto, de como poderíamos chegar aos pais, de como poderíamos chegar até os alunos. Então, que tipo de linguagem seria melhor aceita nesse contexto? Porque o HPV, a maneira como nós poderíamos descrever essa doença, a gente gostaria muito de deixar claro que é a nossa única vacina contra o câncer. E aí, entre outros aspectos, meninos e meninas de 9 a 14 anos. Outro estigma, porque somente as meninas muitas vezes iam ser vacinadas. E um ponto que eu gostaria de destacar, professora Helena, para nós observarmos como essa construção de favorecer a comunicação do nosso material também passa por contrapontos. No meio desse processo, nós tivemos uma mudança e foi anunciado então que esta vacina, que anteriormente ela era com 2 doses para proteção, no ano passado ela passou a ser de apenas uma dose única. E aí, tudo aquilo que nós já havíamos confeccionado, nós precisamos reaver, corrigir. E, assim, deu tempo de fazer tudo isso, mas gera também um novo movimento dentro dessa construção didática, que é um recurso visual, porque muitos cartazes nós estávamos ali colocando as informações mais importantes, e claro que a questão das doses, né? O adolescente, a criança precisava voltar para fazer.
E agora a gente teria, então, um aliado. Você vai lá, tem uma única dose. Então, a partir desta narrativa, nós também pensamos: opa, tá aqui um gancho importante para motivar e facilitar ainda mais o sentido de que esse usuário ele se torne mais participativo no processo. Bom, com tempo ou sem tempo, eu imagino o estresse da equipe. Foi Porque quando realmente. você está com a coisa arrumadinha, tem que desarrumar tudo, mesmo que seja para o bem, é muito estressante, né, não? É muito. Por isso que eu agradeço imensamente assim a equipe, ao comprometimento, Karine Rui, minha sócia, toda a equipe do GCC, pessoas extremamente determinadas a fazer acontecer. Por isso, em outro momento, eu acho que vale a pena, professora, nós partilharmos essas experiências profissionais para trazer também a questão de quanto a realidade desta aplicabilidade do letramento em saúde, ela varia a partir de toda uma condição social. E isso é muito importante porque muitas vezes os materiais educativos impressos que nós temos talvez não tenham o mesmo impacto do que aquele conteúdo digital que vai chegar para essas pessoas. Então, esse contraponto, que posteriormente nós também queremos muito destacar nas nossas publicações, fazem com que nós consideremos um processo cada vez mais focado nesse tripé da comunicação, da educação e saúde. Comunicação, educação e saúde e principalmente no protagonismo que esses sujeitos, que são o nosso foco principal, têm. Porque para nós foi definitivo ouvi-los. Nós Hum. precisávamos escutá-los para saber quais eram os canais que esses adolescentes realmente estavam. E nós observamos, e aí já trazendo algo prévio, que o próprio WhatsApp, para os pais, tinham uma carga informacional de agendamento de compromisso maior do que alguns ofícios formais vindos da escola, por exemplo, que muitas vezes nem chegam. Isso parece óbvio, mas dentro de um projeto de planejamento, nós observamos que a gente vai sempre para os canais formais e muitas vezes a gente não atinge essas pessoas que poderiam estar recebendo a mensagem. Isso, muito bom. Não vou dizer que é melhor ou pior, no meu caso, por exemplo, a gente fez uma pesquisa com usuários com excesso de peso da atenção básica de Fortaleza, sabe? Da cidade de Fortaleza. E a gente fez um paralelo, a gente comparou a orientação alimentar feita pelo profissional no encontro presencial e a orientação feita pelo WhatsApp. E nós não encontramos diferença. Quer dizer, lógico, né? Tem que ter a comunicação adequada, mas assim, se a informação for a mesma, o indivíduo que está pelo WhatsApp, ele também se apropria, se empodera daquela informação. E foi um encontro interessante para a gente, porque faz tempo que a gente vem batalhando, e quando eu falo tempo, é tempo mesmo. Quando eu fiz o meu mestrado em 1984, eu trabalhei com o contexto sociocultural da mulher e amamentação. Nada de letramento na época, nem nunca tinha ouvido falar. E eu me lembro que uma das coisas que eu batalhava quando eu concluí o meu mestrado era a necessidade de você estabelecer um contato mais próximo, mais frequente com a comunidade, principalmente na questão que era na nossa época, né, que era a amamentação. Quer dizer, a mulher que sai da maternidade, ela vai ter os primeiros obstáculos nos primeiros 10 dias. Se você não tem um contato, aí você marca um retorno para ela com 40 dias. E aí, o que ela tiver que ter feito, ela já fez. Se ela tiver que complementar o leite, ela já complementou. Se ela tiver feito mastite, ela já fez. Então, quer dizer, a gente sempre batalhou desde aquela época, nas conclusões finais, considerações finais da minha dissertação, a gente já colocava que era importante que fosse colocado, na época, nada de WhatsApp, porque ninguém falava nessa era digital, né? A gente colocou que fosse colocado um serviço telefônico de pronto atendimento para dirimir dúvidas, né? Hoje não precisa mais disso, hoje nós temos exatamente como você exemplificou, nós temos o WhatsApp. E nessa experiência recente nossa com excesso de peso, a gente viu que não teve diferença de adesão. Tanto fez falar com o profissional presencialmente, como receber a orientação do profissional via WhatsApp. Então é muito legal isso, muito legal. Mas ó, você falou que está aqui para falar qualquer coisa novamente, ó, não ofereça não, que você sabe que eu pego na palavra, né?
Eu pego na palavra e a gente conta com você de novo. Mas hoje eu vou deixar você falar mais um pouco. Eu queria saber, Roberta, os principais desafios que vocês enfrentaram no piloto e como é que as ações práticas de letramento em saúde ajudaram vocês a superar esses desafios. Eu acredito que principalmente na adequação do desenvolvimento desses materiais educativos, trazer um formato de identidade visual que correspondesse com aquilo que o público-alvo realmente espera. Então, veio muito da identificação desse público. E aí, ressaltando uma das ações que realmente impactaram toda a trajetória e segue acontecendo em Porto Alegre, junto com a Secretaria de Educação, a criação do rolê das vacinas, que é a volta da vacina para dentro da escola. E aí nós criamos todo um projeto visual junto com o GCC de mudar o cenário da vacinação. E claro, o Zé Gotinha aparecendo lá como um ícone, embora a vacinação seja para outro, fazia com que os próprios estudantes ficassem encantados. Então, era muito simbólico, professora, observar, porque anteriormente os alunos, antecipadamente, os alunos levavam para casa, então, uma autorização para que os pais assinassem, e eles chegavam com suas cadernetas, com sua autorização, e estavam todos em fila. E de repente o Zé Gotinha chegava na escola e até os maiores corriam para fazer foto com o Zé Gotinha. Então, quer dizer, isso parece muito simples, mas de forma histórica, nós observamos também uma maneira de trazer um conforto e uma segurança cognitiva para aqueles que estão ali disponíveis ao engajamento do projeto. E assim, essa questão, essa campanha do rolê das vacinas nas escolas continua, a Secretaria de Saúde continua fazendo isso, e nós tivemos, nessa identificação com o público, alguns paradigmas também para serem observados. Porque nós evidenciamos que dentro das comunidades, principalmente essas comunidades que têm vida própria, que parecem quase outros municípios dentro dos municípios, existem lideranças que são altamente influenciadoras deste público. Então, nós fizemos convites a essas lideranças, principalmente jovens, que têm muito trânsito nas redes sociais, e a gente tentou identificar justamente o que seria interessante. E aí, uma das questões foi o convite para uma pessoa que é um artista gráfico, que desenvolve desenhos e artes justamente ao encontro daquela percepção daqueles jovens da comunidade. E ficou realmente incrível, incrível. Era como se a arte daquele cenário tivesse sido pensada a partir da narrativa dos estudantes, e de fato foi. E nós tivemos a feliz ideia, iniciativa e principalmente contribuição desse artista de estar conosco lá, fazendo esse trabalho. Então, trouxemos isso para dentro do material gráfico, todos, desde folders, e essa identidade para nós também, que era no início um limitante, porque nós não queríamos fazer algo hierárquico, não é aquela mensagem da Secretaria de Saúde, nós queríamos que fosse realmente um movimento de dentro da comunidade, que fosse representativo. Então, essa representação também nos mostrou, e eu acredito que ainda seja um passo bem pequeno, mas trouxe bastante esses aspectos comportamentais a partir da aceitação do público. E aí, só trazendo um pouquinho mais da questão da construção, isso aconteceu também com os cartazes, porque nós pensamos nas informações básicas, mas acima de tudo, há uma convocação. E aí nós trouxemos o tempo todo algo que foi muito importante. Identificamos, professor, e aí esse seu trabalho com as mulheres lá no seu mestrado traz também essa visão, a importância das lideranças femininas com o autocuidado. E aí nós aproveitamos esse gancho do autocuidado para inserir nos produtos que são, como as cartas, que é um jogo lúdico para as lideranças comunitárias, uma pauta, o autocuidado. Porque nós criamos um roteiro de que a questão do cuidado com a saúde da mulher parte deste pressuposto do autocuidado. Então, o individual para o coletivo, porque são as mães ali que definem se a criança vai ser vacinada, se não vai ser vacinada. E muitas mulheres, nem sequer o processo de fazer o preventivo estavam fazendo. Então, isso também foi um gancho para que nós trouxéssemos elas para mais perto desse processo preventivo. É,
Realmente é um desafio essa motivação toda que se tem que fazer, né, Roberta? É uma coisa que é um trabalho grande. Você vai descrevendo aí de uma maneira tão didática para a gente, mas a gente consegue vislumbrar o nível de dedicação e envolvimento que vocês tiveram que ter para poder chegar a esses resultados, a esse engajamento. E assim, uma coisa que deixa a gente muito feliz é porque uma das grandes críticas que se faz com o envolvimento da comunidade é porque a gente bota a comunidade para avaliar uma coisa pronta e a gente só quer que eles digam se está bom ou não, mas assim, ninguém coloca eles para discutir junto, né? E você fez isso, né? É um dos princípios, inclusive, das organizações letradas em saúde, né? Para você construir uma organização letrada em saúde, um dos atributos é você engajar a população desde o início, e não só para dar o voto final, é para eles construírem o material que vai ser votado, né? E pelo que você descreveu aí, vocês fizeram isso buscando lideranças, né? Falando identificando mulheres na comunidade que também estavam com problema no preventivo. Muito legal, viu? Muito legal isso. Gosto muito. Professora Helene, tem algo importante que vem muito ao encontro do que o letramento promove, que eu vejo que vai muito além do acesso aos materiais ou aos recursos que são construídos para ensinar, enfim. Eu vejo que o letramento hoje é o encorajamento para a tomada de decisão. É uma forma de nós trazermos as pessoas para um lugar sem aquela questão da centralidade, de colocar o sujeito, o indivíduo, antes dele ser paciente, porque essa tomada de decisão é o processo preventivo. Então, nós estamos falando muito do direito do paciente, de colocar o paciente no centro das decisões, mas eu vou mais além. Eu penso que o letramento é a nossa conduta de encorajar o sujeito, o indivíduo, o cidadão, para que ele antecipe o seu processo preventivo, para que ele saiba que ele tem possibilidade. Se vai demorar o agendamento da mamografia, mas eu sei que eu posso agendar, que eu posso ir atrás, porque muitas vezes essa informação ela chega tão conturbada com os ruídos que desanima a pessoa até de tentar agendar. Então, isso a gente trouxe para a comunidade. Nós trouxemos os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os responsáveis pelas UBSs, e elas falavam exatamente isso. Olha, nós temos tantas mamografias e a gente precisa que vocês venham até nós. Porque nós sabemos que nós temos dificuldade extensionista de bater na porta das pessoas para oferecer os exames. Então, o letramento em saúde, ele é de fato esse encorajamento. E é isso, professor, assim, de fato, que nos faz abraçar as causas dessa maneira. É uma entrega extraordinária. Com certeza, com certeza. Na verdade, você acabou enfocando a questão da navegação, né? Do itinerário terapêutico, né? Que sem isso o pessoal não faz nada, o pessoal não sabe que tem que ir, né? Não sabe que vai ter a disponibilidade, né? Eu tô com um amigo meu aqui agora, que ele estava até comentando comigo, ele trabalha numa ONG ligada à Universidade Federal do Ceará, que é o GEON, que é o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, e ele estava comentando que tem mês que eles não completam a cota das mamografias, porque a mulher não vai. Então, quer dizer, você fica pensando que não vai ter vaga, que vai demorar 4 meses. Não, pelo contrário, tem vaga, tem vaga, tem aparelho, mas alguém precisa facilitar esse acesso, né? Uma coisa muito importante que E nós fizemos, só Roberta, para complementar essa sua fala, foi sim, sim. um bate-bola, assim, uma troca de perguntas e respostas com a nossa médica Fernanda Casarotto, que é a nossa oncologista. Professor, e o que foi mais impactante para nós foram as dúvidas das mulheres, porque na grande maioria as professoras eram mulheres, nós não tivemos, olha, outro detalhe, nós não tivemos homens professores nesses encontros presenciais. E apesar da dificuldade de deslocamento, as mulheres que estiveram lá participaram de forma muito ativa. Mas nós ficamos muito impactadas, professora, com as dúvidas dessas educadoras e justamente observamos isso que você disse, que muitas vezes já há uma dúvida muito antiga e isso não é solucionado, não é respondido, não é resolvido e vai ter um efeito lá no final, quando as pessoas realmente não vão
porque supunham que não haverá vagas, elas ficam supondo alguma coisa que foi dita em algum momento. Então, mais uma vez, a informação num nível muito superficial do que ela pode realmente atingir. Isso, exato. E particularizando um pouquinho agora o tema, de que forma, na sua opinião, o aumento do letramento em saúde pode contribuir para reduzir essas barreiras à adesão à vacinação contra o HPV e à realização de exames citopatológicos? Principalmente, prioritariamente, na desconstrução dos estigmas das fake news, que foi onde nós realmente nos debruçamos, trazendo para eles vantagens e esmiuçando uma por uma, professora, dessas falsas notícias que deturpam todo um processo do cuidado. Então nós trazíamos e o contraponto era colocado de uma forma muito clara, muito serena e sem nenhum tipo de julgamento de quem acredita nisso ou naquilo. Nós não queríamos nos debater a nenhum tipo de crença ou algo que trouxesse algum tipo de tensão para aquele momento. Pelo contrário, nós identificamos uma maneira de demonstrar o que era fake news com o que a ciência realmente traz, com dados. E, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos dados concretos de que a grande parte das mulheres hoje que vem a óbito por câncer de colo do útero são mães de bebês com até 3 a 4 anos, 5 anos. Então, nós temos crianças órfãs de câncer de colo do útero. Então, se essas mulheres aí da idade de 20 a 36 anos, por exemplo, que fossem vacinadas, talvez isso não estivesse acontecendo. Então, a gente traz de uma forma mais didática aquilo que é, sem dúvida, a informação que não chegou da maneira certa e acabou acentuando ainda mais esse desnivelamento dos conhecimentos que são essenciais para a população. E mais, essenciais sobre aquilo que é direito da população. Então, isso que é mais importante de falar. Vacina gratuita, acesso gratuito, exame gratuito. É um direito. Então, nós evidenciamos isso de uma forma muito clara, com exemplos concretos e, claro, trazendo muito para a realidade local. É o segredo também, né? Eu imagino que, quer dizer, você tem que ter um trabalho muito grande, né? Principalmente porque se a mulher não se cuida ela mesma em relação à prevenção e utilização da vacina, você imagina a abertura dela para permitir, por exemplo, que a sua filha de 9 anos vá se vacinar, não é? É muito preconceito, né? E muita crença de que isso pode abrir portas para outras esferas, né? E é interessante que se debata isso, né? E como você disse da outra vez que você esteve conosco, que não polarize para o que não se quer, que se polarize para a questão da saúde mesmo, né? Exatamente. Os nossos pilares dentro dessa construção da comunicação foi muito voltada para um princípio da escuta ativa e da empatia com esse público. Nós já temos noção de quais são as barreiras que vão impedir que essa informação realmente chegue ao seu objetivo. Então, nós tentamos vir mais desmontando os conceitos mais radicais sobre isso, que são aqueles conceitos generalizados que você busca lá numa fonte que não é legítima, e apresentando então uma opção de cuidado geracional, porque esse cuidado ele vai certamente trazer para a geração que está aí sob os cuidados dessas mulheres, no caso, uma segurança. E essa segurança ela impacta em todos os níveis e dimensões da vida desta menina e deste menino também. Menino, isso. Eu falei da menina, mas a gente sabe que tem que pegar todos, né? Tem que pegar ambos os sexos, né? Roberta, e qual é assim, qual é a importância então da formação, eu estou dizendo agora, em letramento em saúde, para as lideranças comunitárias nesse contexto do projeto Visão Zero e como é que elas podem potencializar os resultados dessas iniciativas de letramento em saúde? Professora Helena, o trabalho com as lideranças comunitárias foi algo muito significativo que nos traz uma visão
para todas as estratégias que a gente pensa em nível de comunidade, porque as lideranças comunitárias, elas conhecem panoramas que muitos de nós não acessamos. Elas conhecem cenários e elas sabem como lidar com esses cenários, porque quando falta apoio do poder público, quem dá conta disso e vai atrás disso é o líder comunitário. Então, o líder comunitário ele é uma referência. Ele é aquela referência que realmente tem credibilidade. Então, a importância que nós consideramos vem principalmente desse trânsito em várias esferas, dessa questão de um trabalho de advocacy, que é promoção desse, porque não deixa de ser um terceiro setor dentro da comunidade, e principalmente o quanto esses líderes comunitários eles têm uma capacidade de mobilização. Tanto que o encontro que nós fizemos com as lideranças comunitárias, nós fizemos no Salão Paroquial da Restinga. Foi uma noite chuvosa, professora, chovia muito. E aí a gente sempre gosta de acolher com café. E aí nós estávamos apreensivas, porque era um dia à noite, de semana. E nós tivemos uma grata surpresa. Lotou. Assim, eu gostaria muito de partilhar com os nossos ouvintes as imagens, porque foi um dia assim muito emocionante. As pessoas foram e nós sentimos uma abertura pelo compromisso e pelo comprometimento dessas lideranças. Então, para elas, nós desenvolvemos um material que são cartas que contribuem com encontros, rodas de conversas com mulheres, com 3 pilares básicos, que é o autocuidado, a questão do câncer de mama e do HPV. E esse baralho, esse jogo de carta, é um tipo de material que ajuda com que elas possam coordenar grupos de mulheres. Então, fica quase que como motivador desses encontros para que elas possam trazer a pauta da prevenção de uma forma mais leve, mais lúdica e mais interativa. Então, esse foi um ponto, assim, sem dúvidas, muito importante e que eu tenho certeza que vai gerar frutos muito concretos, porque as próprias lideranças comunitárias abraçaram a causa e já contando histórias de experiências pessoais também tem esse poder de carregar a comunidade com elas. Uhum. Muito legal, muito legal. E, e aí, esmiuçando mais um pouquinho, Roberta, como é que foi a abordagem nos diálogos com os públicos para essa conscientização sobre essa vacinação contra o HPV, destacando aí essa vacinação como uma vacina contra o câncer? Foi uma coisa que você chamou a atenção logo no início hoje, né? É uma vacina, é a única, né? Contra o câncer, né? O GCC hoje tem um papel muito importante dentro das iniciativas de políticas públicas de combate ao câncer, então é uma equipe especializada nisso. Nós contamos com a doutora Fernanda Casarotto, que é a nossa responsável técnica, e ela tem uma habilidade de provocar boas perguntas e trazer respostas muito assertivas. E essa capacidade do profissional que nos acompanha também faz toda a diferença, porque acaba gerando também uma legitimidade a partir de uma experiência do tratamento, da dor, daquele tempo de construção do que é o diagnóstico, o tratamento, e muitas vezes, quando se é diagnosticado num período já mais tardio, não há o que fazer. Então, para nós, essas narrativas de vivência também foi substancial para trazer para esses contextos a legitimidade da nossa iniciativa. Cada público-alvo exigiu uma ampla busca por uma narrativa mais apropriada, principalmente para que nós, e aí eu falo aqui enquanto jornalista, enquanto profissional que trabalha diariamente com profissionais de saúde, o cuidado para que nós estivéssemos cada vez mais alinhados com a realidade daquela comunidade. Porque dependendo da maneira como nós nos dirigimos a eles, eles sentem que nós estamos ou invadindo o espaço ou tentando trazer apenas aquilo que está posto dentro de uma proposta de campanha. E, professora, algo que nós estamos observando assim, no dia a dia com essas pessoas da comunidade
é como essas campanhas que somente repetem mensagens, elas estão realmente fadadas a não engajar. Isso, principalmente a sua experiência no letramento traz. Porque tem gente que nem lembra quando foi que ouviu falar dessa campanha. Então, mas nós fizemos campanha no passado, mas não basta. Por isso, as formações, que foram essas formações de reunir as pessoas, de trocar experiências, de escuta ativa, são simplesmente um limiar. Porque quando nós recebemos os professores, quando nós recebemos as famílias, quando nós recebemos os agentes, quando nós recebemos os líderes comunitários, é como se nós estivéssemos todos, e literalmente eu digo para vocês, nós estávamos em círculos e nós dizíamos: aqui é um ambiente seguro e de troca. E nesse momento, nós conseguíamos trabalhar mensagens que são muitas vezes consideradas óbvias, até o momento que essas pessoas acabam fazendo perguntas que nós imaginávamos que não precisaria estar naquele momento. Ou seja, existem dúvidas que só precisam de espaços abertos para serem evidenciadas. Então, isso a gente foi considerando sobre a importância da formação. E a formação, professora Helena, trouxe para nós que estávamos ali ainda mais necessidade de ampliar o nosso repertório de humildade cultural. Porque letramento em saúde, tem duas pediatras da Universidade de Oxford que até trouxeram para a Santa Casa de Porto Alegre e nós nos aprofundamos e nos debruçamos nesse termo. A humildade cultural dentro da construção da linguagem do letramento em saúde é um pilar que vai determinar o quanto eu me aproximo ou me afasto do meu público. Então, a todo momento é um recurso que eu preciso estar lapidando diariamente. E essas formações, cada uma na sua especificidade, com o seu desafio, com a sua profundidade de conhecimento de contexto, nos levou para esse espaço de humildade cultural. Porque quanto mais a gente se debruça, menor a gente se sente, mas ao mesmo tempo mais relevante o letramento se coloca. Olha, Roberta, você terminou a nossa entrevista com chave de ouro, né? Gostei muito dessa última sua. Gostei da entrevista toda, mas gostei muito dessa última fala, porque ela nos chama para ação comprometida, né? Então, isso é muito importante como mensagem e como predição, vamos dizer assim, de sucesso, né? Então, eu queria só agradecer mais uma vez tua presença e queria saber se você ainda quer acrescentar alguma coisa antes da gente encerrar. Eu gostaria só, novamente, professora, de agradecer muito a equipe do Instituto de Governança do Controle de Combate ao Câncer por abrir essa perspectiva dentro de um processo de prevenção que poderia ser mais uma campanha e trouxe o letramento em saúde como um processo de conscientização e engajamento. Isso, sem dúvida, vai ser um marco dentro da história da educação, da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, porque foi um envolvimento conjunto. E agradecer também a Karine Rui, que é minha sócia do Empatisme, e dizer para todos os nossos ouvintes da Rebraus, todos os nossos profissionais da saúde, que nós não podemos desistir, temos que manter a nossa persistência e, acima de tudo, colocar o letramento em saúde cada vez mais próximo e disponível do nosso público. Abandonando, às vezes eu digo que a comunicação, para ela dar certo, nós precisamos nos deslocar do nosso lugar de fala. E o letramento em saúde tem sido exatamente isso, professora Helena. Todos os dias um deslocamento do nosso lugar. A gente abandona aquele lugar que a gente ocupa e vai ao encontro de quem precisa da nossa mensagem. Maravilha. Então a gente pode realmente mais uma vez dizer aqui que você é uma heroína brasileira do letramento em saúde, não é não? Parabéns aí pelas atividades de vocês. E olha, estamos aqui à sua disposição, a hora que você quiser, que você puder, né? E quiser, porque não é só querer, você está realmente em processos de publicações, não é? Mas assim, a hora que você puder e quiser, estamos aqui, viu? Pode avisar que a gente marca mais um encontro para nossos ouvintes poder se deleitar aí com as suas informações. Será Tá sempre uma bom? honra. Muito obrigada, professora.
Obrigada, até mais. E convido também, lógico, nossos ouvintes e nossas ouvintes para estarem conosco no nosso próximo episódio. Até lá, então, aguardamos todos. Tchau, tchau, Roberto. Tchau, obrigada.